paz do Senhor, queridos, estamos juntos mais uma vez nesse nosso quinto encontro, onde estamos estudando a palavra no que tem a ver com a volta de Cristo, o final dos tempos, e recordando o último encontro que tivemos, falamos do toque das trombetas. As 6 trombetas já foram tocadas e cada uma delas promove algo, né? E agora estamos chegando na 7ª trombeta, estamos lá no capítulo 11 de Apocalipse, quando fala do toque da última trombeta, a partir do versículo 15, diz assim a palavra: o 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Deus e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. O toque da 7ª trombeta promove uma série de coisas nos céus, que as 6 trombetas estão provocando situações na terra, mas a 7ª trombeta provoca coisas no céu. Por quê? Porque nós estamos exatamente no meio da 70ª semana de Daniel. Nós estamos exatamente no tempo em que o anticristo vai se revelar. De acordo com o texto lá de Daniel, o anticristo faz aliança com Israel e com muitos outros durante 7 anos. Durante os 3 anos e meio primeiros, ele vai fazer tudo de bom, vai parecer bonzinho, vai promover ajuda alimentar, vai promover uma série de coisas, paz, e o mundo vai entender que esse é o Messias, que esse é o governo esperado. Mas quando chegar no meio da 70ª semana, faltando 3 anos e meio, o anticristo vai arrancar a sua máscara e vai se declarar quem realmente é. E nós estamos exatamente nesse tempo, porque a 7ª trombeta toca e as coisas acontecem no céu. O Senhor está preparando o seu retorno. Jesus vai voltar agora com a sua noiva para reinar. Aqui devemos fazer um parênteses para relembrar algo que já falamos. Quando a primeira coisa acontece nesses últimos tempos é o arrebatamento da igreja. Quando a igreja então é arrebatada e nós vamos nos encontrar com o nosso Senhor lá nos céus, nas nuvens. Nesse momento o mundo não vai ver o Messias, não vai ver Jesus, porque Jesus não volta à terra, Jesus aguarda a noiva nos céus. Mas agora chega o momento da segunda vinda de Cristo, quando Jesus vai voltar com a sua noiva, casada, agora já não mais noiva, mas esposa, a igreja desposada de Cristo. E quando queremos dizer desposada, queremos dizer que a igreja volta com toda a autoridade, com todos os atributos de esposa. A autoridade que Jesus tem, o poder que Jesus tem. Jesus, que vai governar todo mundo, vai agora governar com a igreja para o milênio. Mais adiante vamos falar disso. Mas para que haja o retorno da igreja com Cristo, tem que haver algumas coisas a serem preparadas. E aí acontece o grande tribunal de Cristo, né? Ou seja, o momento em que Jesus vai dar o prêmio para a sua igreja pelas obras, por aquilo que a igreja fez. Quem já está no céu, com as bodas do Cordeiro, já foi julgado, ou seja, já foi aprovado. Porque ninguém vai ao céu em desaprovação. Nós vamos ao céu porque encontramos Jesus, declaramos a nossa fé, estamos lá nas bodas do Cordeiro. Durante 7 anos, vamos então estar ali louvando o Senhor nessa festa maravilhosa. Mas quando o casamento termina, a noiva que se torna esposa vai governar com o seu esposo. É como se um grande empresário, dono de empresa, se casasse com alguém, com uma mulher, com a sua noiva, e essa noiva então ela passa a ter os direitos. E aí Jesus volta à terra com a sua noiva, com a igreja, para governar. E como o Senhor faz
todas as coisas de forma organizada, ele prepara a sua noiva, ele prepara a igreja, ele prepara a sua esposa para governar. E aí chega o momento, como diz aqui no capítulo 11 de Daniel, da entrega dos galardões. Vamos falar um pouquinho sobre os galardões. Eu entendo que o galardão é o prêmio que o Senhor vai dar a cada um dos seus servos, pelo que fez, pelo que realizou aqui na terra, como servo de Deus, nas suas obras. Se você quiser dar uma olhadinha lá no livro de Coríntios, 1 Coríntios diz assim, capítulo 3, versículo 8, olha, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Capítulo 3, versículo 14 também de 1 Coríntios diz, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, este receberá galardão. Versículo 17 do capítulo 9 também de 1 Coríntios, se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. O apóstolo Paulo lá em Coríntios fala bastante sobre os galardões. O galardão é o prêmio que cada um vai receber pelas suas obras. A salvação vem pela fé, quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Mas as obras nos trazem recompensa, nos trazem o galardão. Porque muitos aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador, mas egoisticamente não agem, não fazem nada, seguem a sua vida, não se engajam na obra do Senhor, ou muitas vezes até começam a fazer coisas que não são o que o Senhor pediu. Muitas vezes para a sua própria vanglória, para o seu nome crescer ou outras motivações. Mas aquele que faz a obra de acordo com a direção de Deus, esse vai ter o prêmio e vai ter o galardão. O apóstolo Paulo diz, né? Cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Ele também diz, se a obra permanecer, esse receberá galardão. Porque todas as obras serão passadas por uma prova, a prova de fogo. E a Bíblia diz que se for obra de palha, obra de madeira, obra de papel, de pano, a obra vai queimar. Mas as obras verdadeiras, de ouro, prata, diamante, pedras preciosas, ou seja, a obra que foi feita de acordo com a vontade do Senhor e de boa vontade, porque ele diz, né? Se faço de livre vontade, tenho galardão. Essa obra vai gerar um prêmio. E esse prêmio são as divisas que cada um de nós vai receber no céu, para voltar e exercer, continuar a exercer o seu ministério aqui. É basicamente o seguinte, nós somos testados e preparados, todo esse tempo que estamos aqui como igreja, nós estamos num estágio, nós estamos sendo preparados e testados, num estágio remunerado, porque somos remunerados com bênçãos, mas quando voltarmos com Jesus agora como esposa para governar no milênio, aí sim nós vamos exercer o nosso ministério, vamos exercer de fato aquilo que o Senhor nos preparou, aquilo para o qual o Senhor nos chamou. Se você recebe um chamado, você abre mão de tantas coisas para realizar esse chamado, ao voltar, antes você vai receber o seu galardão, para então exercer o seu ministério aqui na terra, nesse tempo glorioso, onde Jesus vai governar. Diz a palavra, de Sião sairá a lei. Todas as leis virão de Jesus em Jerusalém. Eu não sei como será a estrutura, mas certamente a estrutura que o Senhor vai trazer, ela vai ser categorizada, ela vai ser hierarquizada. E eu entendo que os galardões seriam exatamente as divisas que cada um vai chegar, vai receber pelas obras que fez quando aqui na terra, na igreja. É como o exército tem o seu general, tem o coronel, tem o major, tem o tenente, e assim vai até o soldado. Todos nós vamos receber divisas para governar a terra. Ah, pastor, mas será que não vai ter problema? Alguém que receber a divisa de soldado vai ficar com inveja de alguém que recebeu a divisa de coronel? Esse raciocínio é o raciocínio de hoje, quando as nossas mentes, os nossos sentimentos estão completamente dominados por esses sentimentos pecaminosos que ainda existem em nós. Mas quando voltarmos,
teremos os nossos corpos restaurados, assim como Jesus, durante o tempo entre a sua ressurreição e a sua ascensão, teve o seu corpo restaurado e viveu aqui na terra. Eu creio que nós estaremos assim também, e estaremos isentos desses sentimentos, inveja, orgulho. Eu sou o governador do estado e meu irmão, que era até, quem sabe, o meu pastor, quem sabe era o meu líder, agora vai ser síndico de prédio. Eu creio que será assim, queridos. Nós vamos receber os galardões de acordo com as obras que nós fizemos. Este é o momento do Senhor dar a sua sentença, ou seja, dar o seu prêmio. Fomos julgados ao haver a separação de os que ficam não serão arrebatados e os que forem arrebatados. Nós já fomos aprovados, estamos arrebatados. Agora o Senhor vai preparar a igreja para voltar, e vamos voltar para governar a terra. Então entenda os galardões dessa forma. O prêmio são as divisas que você vai receber para voltar à terra com Jesus e governar. Mas neste momento, onde as coisas estão acontecendo, onde tudo está sendo encerrado, o Senhor faz uma parada no livro de Apocalipse. Lembra que eu falei que o livro de Apocalipse é como um filme, onde tempo e espaço são relativos? Há momentos no filme que você para e volta ao passado. Há momentos no filme que você para e coisas acontecem no futuro, ou lugar, você está num lugar e corta o filme, aparece em outro. E aqui no capítulo 12 eu vejo que o diretor do grande filme Apocalipse fala assim, corta. Na verdade, o capítulo 12 de Apocalipse volta lá atrás e explica o que aconteceu no passado para gerar a situação de caos, essa situação onde a terra está praticamente destruída e nós como igreja vamos voltar. Eu te convido a ir lá no capítulo 12 de Apocalipse para lermos alguns textos. A palavra diz assim: viu-se grande sinal nos céus, a saber, uma mulher vestida de sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, e que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro grande sinal nos céus, eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças as 7 diademas. E a sua cauda arrastava 1/3 parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Vamos entender o que está acontecendo. Diz que aparece uma mulher vestida de sol, e essa descrição da mulher fala que ela está para dar à luz a um filho varão. E esse filho, quando nascer, vai ser depois arrebatado aos céus, e ele vai reger todas as nações com cetro de ferro. Fica claro que esse filho varão é Jesus Cristo, é o Senhor. E quem é a mãe de Jesus? Aí você vê uma igreja idólatra que quer idolatrar pessoas. Então diz que a mãe de Jesus é Maria, e descreve essa aqui como Maria. Claro que não é Maria. Certamente a mãe de Jesus, ou seja, quem gerou Jesus é Israel. Jesus foi nascido e viveu no povo de Israel. Jesus é fruto, Jesus é judeu, Jesus é Israel. Então quando fala dessa mulher, fala exatamente da nação de Israel, que sofreu para dar à luz. E você sabe como no Velho Testamento Israel sofreu para dar à luz. E aqui diz que quando ela dá à luz, esse menino nasce, um varão, vai reger as nações, e depois, diz lá no versículo 5, foi arrebatado para Deus e até o seu trono. Quem é que foi arrebatado para o trono? Jesus. Mas ao mesmo tempo conta a história de Satanás. Ou seja, o que diz lá em Satanás? Diz assim, um grande dragão vermelho que é expulso dos céus, e com a sua cauda ele arrasta 1/3 parte das estrelas do céu. Ou seja, Satanás, quando é lançado do céu por causa da sua rebelião, ele leva consigo 1/3 dos anjos, que se transformam nos demônios. Até em número os demônios já perderam, porque se 1/3 dos anjos se transformaram em demônios,
se rebelaram, 2/3 são fiéis ao Senhor. E Satanás então vem para a terra, mas ele já sabe do plano de Deus de enviar Jesus para pagar o preço, para pagar a dívida. Então o que Satanás faz? Ele se posta diante da mulher. Ou seja, durante todo o Velho Testamento, Satanás vai se postar diante de Israel. É só você ler os livros do Velho Testamento, né? Os ataques, todos os inimigos, e depois Israel é levado cativo e assim por diante. Ele quer destruir. Mas quando ele tenta pegar esse menino, destruir o menino, Jesus nasce, Jesus é levado ao céu. Então, Satanás mais uma vez perdeu, porque Jesus morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus. Então está falando da rebelião de Satanás e do confronto com Israel. E nesse momento há um corte outra vez, volta para esse momento dos últimos 3 anos e meio, que vai ser exatamente quando os exércitos se levantam contra Jerusalém, contra Israel, lá na 6ª trombeta, e fala assim sobre Israel no capítulo 12, versículo 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. 1260 dias é exatamente 3 anos e meio. Então, está falando da história de Israel e volta para o momento em que aquele grande exército de 200 milhões de soldados vão atacar Israel, e aí o Senhor fala, olha, ela vai para o deserto, ou seja, ela vai ser protegida durante 1260 dias, ou seja, durante 3 anos e meio. Então esse texto do capítulo 12 conta a história de Satanás, de Israel sendo confrontado por Satanás. Jesus nasce, depois ele vai aos céus, e Satanás então tenta atacar Israel com o exército da 6ª trombeta, só que Israel é protegido por 1260 dias, 3 anos e meio, protegida de tal forma que Satanás, ou seja, o anticristo, não vai poder destruir Satanás. Mas aí vem uma outra parte do capítulo 12, que vai do versículo 7 ao versículo 12, que é a explicação do versículo 4. Vamos dar uma olhada? Apocalipse 12, 4 diz: a sua cauda arrastava até essa parte das estrelas do céu, as quais lançou sobre a terra. Fala da rebelião de Satanás, mas o Senhor detalha mais ainda. Do versículo 7 ao versículo 12, fala desta guerra que aconteceu lá no princípio, que gerou exatamente a expulsão de Lúcifer, de Satanás, para a terra. Diz assim, versículo 7, houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Aqui a partir do versículo 7, a história volta lá atrás e o Senhor explica o que aconteceu lá na guerra, lá na batalha, nos céus, quando Satanás, Lúcifer, se levanta em rebelião contra o Senhor. E aí houve uma guerra entre Lúcifer, entre Satanás e Miguel. E diz aqui que Miguel venceu. E Satanás, o grande dragão, foi expulso dos céus, e ele leva com ele um terço dos anjos. Esse texto é uma explicação do versículo 4, quando fala da rebelião de Satanás. Tudo isso para explicar por que tudo isso está acontecendo. Nós estamos nos céus, louvando ao Senhor, lá nas bodas do Cordeiro. Aqui na terra as trombetas estão tocando, a destruição da terra, do mar, dos rios, o abismo é aberto, todas as coisas acontecem. Se levanta aquele grande exército de 200 milhões de soldados para invadir e tomar Jerusalém. O anticristo se revela, começa a dominar e atacar Israel. Então o Senhor dá um intervalo, é um parênteses de explicação. Explica sobre Israel, sobre a posição de Satanás contra ele, explica que Israel gerou Jesus, explica também que Israel vai ser protegido por 3 anos e meio, a segunda metade da 70ª semana, e volta mais atrás ainda, explicando sobre a guerra que houve nos céus, Satanás expulso e um terço dos anjos lançados sobre a terra. Miguel venceu a batalha. Tudo isso explicando o que aconteceu. E a explicação segue, aí no versículo 13, quando diz: quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher, perseguiu Israel,
que dera à luz ao filho varão, que tinha gerado Jesus. E foram dados à mulher 2 asas grandes de águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. Isso é uma explicação, um detalhamento daquilo que está lá no versículo 6, quando diz: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele sustentasse por 1260 dias. 1260 dias é exatamente 3 anos e meio. Então, o final do capítulo 12 fala exatamente isso, que quando Satanás se arroja, se levanta contra a mulher, então a mulher, ou seja, Israel, vai ser protegida por um tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio. Satanás não vai conseguir destruir Israel. Então, resumindo a palavra de hoje nós vimos exatamente o que está acontecendo no céu. Ou seja, os 24 anciãos se levantam para um grande evento. Esse evento é exatamente quando Jesus reúne a sua esposa, a sua igreja, e dá a cada um de nós o galardão para nós sermos preparados para voltarmos a governar. Mas também há um resumo de tudo o que aconteceu, explicando toda a bagunça que está aqui. Fala exatamente da expulsão de Satanás do céu, ele leva com ele 1/3 dos anjos, que são os seus demônios. Fala do confronto de Satanás com a mãe, ou seja, com a mulher que gera Jesus, que é Israel. Ou seja, este tema está todo descrito. Amém, queridos? Voltamos no próximo encontro para complementar as coisas que o Senhor tem falado. Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever aí no canal do YouTube e clicar no sininho, porque dessa forma você vai receber todas as palavras que nós ministramos aí. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.